tudo bem com vocês? Eu sou Aline Mediato, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, mediadora escolar e pós-graduando em intervenção ABA para crianças com autismo e deficiência intelectual. E hoje eu vim aqui falar para vocês mais um pouquinho sobre TDAH. Prometi para vocês que eu gravaria uma sequência de vídeos falando sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e o que é, como trabalhar, as intervenções a serem utilizadas, as mudanças para serem realizadas em sala de aula. E hoje o vídeo é sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho das intervenções e das mudanças e das estratégias que podem ser realizadas em sala de aula, que o educador pode estar realizando para poder auxiliar e ajudar essa criança com TDAH dentro da sala de aula, ok? Então, nós vamos falar de 8 estratégias que estão nesse livro aqui, que se chama Transtornos da Aprendizagem, Abordagem Neurobiológica e Multidisciplinar. É um livro muito bom, eu recomendo para que vocês leiam e entendam um pouquinho sobre o TDAH. E existem muitas estratégias também nesse livro que dá para a gente utilizar dentro da sala de aula, em casa, no consultório, em todos os ambientes aí com a criança. Então, vamos lá. A primeira estratégia, né, que a gente pode usar dentro da sala de aula, que a gente sabe, né, não podemos negar que não é fácil trabalhar com uma criança com TDAH dentro da sala de aula. É uma criança que não para sentada, uma criança que precisa o tempo todo estar em busca de estímulos, de movimento, mas existem algumas estratégias que podem facilitar a vida do professor em sala de aula e a vida da criança também, porque a criança ela tem consciência, né, de que ela não consegue ficar sentada, ela não consegue ficar parada, os impulsos que ela tem, né, da impulsividade, então ela faz depois que ela pensa nas consequências daquilo que ela fez. Então, se a gente for olhar só para isso, a gente vai estar o tempo todo encaminhando essa criança para a diretoria, desestimulando e desmotivando essa criança, né, porque a hiperatividade, a impulsividade e a falta de atenção, que são características predominantes nesse transtorno, elas já causam a dificuldade de aprendizagem da criança, porque a nossa maior habilidade, a habilidade que a gente precisa para aprender é a atenção, é a concentração, é inibir todos os estímulos que estão acontecendo ao nosso redor e se concentrar naquilo que a gente precisa. E as crianças com TDAH, elas têm dificuldade em fazer isso sozinha. E nós, como educadores, né, o nosso papel, que é ensinar essa criança, melhorar a qualidade de vida dela dentro da escola, né, em questões de ensino, nós precisamos aprender esses manejos e executar isso dentro da sala de aula para poder melhorar o desenvolvimento da nossa criança. Era só um parênteses que eu queria abrir. Então, primeiro de tudo, deixar claro sempre para a criança quais são as expectativas do professor em relação a cada tarefa. Então, sempre dar instruções de forma clara, curta e direta. Sem ficar falando muito, enchendo muito a cabeça da criança de informação. Então, eu vou dar um exemplo. Você quer que ela abra o livro na página tal para fazer uma determinada atividade. Então, você pode dar instrução para a sala, dar uma instrução curta, clara e direta. Sala, vamos abrir o livro na página 5. Espero que todos abram na página 5 e vai ali conferir se o seu aluno abriu. Vamos fazer a atividade número 8. E aí você explica a atividade, depois vem aqui, pede para essa criança repetir para você o que você pediu para ela fazer. Isso vai potencializar, vai aumentar a atenção dela, vai dar um nível de alerta. Poxa, deixa eu repetir para ela, vai pedir para eu repetir, então eu vou prestar mais atenção. Então vai dar um nível de alerta para essa criança, ela vai estar mais alerta ao que você está falando. E dar instruções, e daí você vai pedir para ela repetir, né? Ou falar para a turma toda o que é para fazer, né? Ela vai te ajudar ali naquele momento. Segunda dica seria estabelecer uma rotina diária para essa criança, clara, com períodos de descansos definidos. Gente, isso é muito importante. Eu trabalho com crianças com TDAH e tem crianças que têm muita dificuldade em permanecer sentada. Muita dificuldade, permanecer 1 hora de atendimento sentado. Agora, você imagina na escola, onde essas crianças elas têm que ficar 5 horas sentadas, olhando para a lousa, olhando para o professor. Isso é muito maçante para elas.
Então, o que a gente pode fazer para poder aumentar o nível de produtividade dessa criança e também permitir que ela tenha esses períodos de descanso onde ela pode descarregar essa energia toda? Então, o que a gente faz? A gente estabelece uma rotina. Nós podemos estabelecer uma sequência de atividades que essa criança precisa fazer. Todo professor tem seu planejamento. E nós planejamos as atividades que vão ser feitas antes do intervalo e depois do intervalo. Então, nós podemos estabelecer o seguinte: você tem 3 atividades para fazer. Depois que você fizer essas 3 atividades, você pode pegar um jogo para você jogar. Eu deixo você escolher. Ou então, tem crianças que gostam, tem o cantinho da leitura, a criança gosta de ficar ali deitada no tapetinho, né, lendo. Então, isso vai ser o quê? Vai ser estabelecido os horários definidos, pré-definidos, para que essa criança tenha esses momentos de descanso, ok? Então, é importante. Num próximo vídeo, eu posso mostrar para vocês alguns dos instrumentos que eu uso para poder trabalhar esse estímulo, né, essa recompensa. Isso é importante porque as crianças com TDAH elas também têm dificuldade em aceitar recompensas muito posteriores. Ou seja, eu esperar todo um período para ter uma recompensa no final quando eu estiver indo embora da escola. Elas têm dificuldade com isso. Por quê? Elas precisam de recompensas imediatas para que haja mais motivação para que ela continue desempenhando determinada atividade, determinada função. Então, esses momentos, você pode trabalhar com reforçadores com essa criança e também com esses minutos de descanso, esses momentos de descanso. Item 3. Observar se o estudante possui todos os materiais necessários para a execução da tarefa. Isso é muito importante também. Por quê? Você pede para a criança fazer a prancha de artes, um exemplo. E aí a criança não trouxe ou não tem um pincel. E aí ela vai agitar a sala toda, porque ela não tem aquele material. Ela vai começar, eu não tenho pincel, eu não tenho tinta, eu não tenho borracha, perdi meu lápis. Alguém tem um lápis? Ela vai sair pela sala pedindo tudo isso. E isso vai causar um desconforto ali na sala de aula e vai acabar perdendo o foco daquela atividade. Depois, para a criança retomar tudo aquilo, vai ser um pouquinho mais difícil. Então, já previne isso. Antecipe algumas coisas. Então, já olhe para essa criança e pergunta: Fulano, você tá com o seu pincel? Vamos ver se todo mundo tem aí todos os materiais que a gente precisa? Pincel, tinta, prancha de artes, borracha. Todo mundo tem? Ok, então agora a gente vai começar a atividade. Então, essa é uma outra instrução. Iniciar as aulas pelas atividades que requerem mais atenção, deixando para o final do turno aquelas que são mais agradáveis. Então, no final do turno, onde a criança vai estar mais cansada, mais exausta, principalmente depois do intervalo, né, onde elas chegam mais agitadas, deixar as atividades mais agradáveis, as atividades que não requerem tanta atenção, nível de concentração tão grande. Então, você pode fazer as atividades que requerem mais atenção no início do período e depois do período deixar as atividades mais agradáveis, ok? Item 5. Fazer adaptações ambientais. Isso também é muito importante, professores. Fazer as adaptações na sala de aula. Mudar as mesas e carteiras, colocar essa criança mais próxima do professor, mais próxima de você, para que você possa observar e instruir ela ali do seu lado. E também controlar alguns impulsos e prevenir comportamentos inadequados. Tirar essa criança perto de janelas e objetos distratores. As salas de aulas, elas costumam ser cheias de cartazes. Então, tomar muito cuidado para não deixar essa criança muito perto desses cartazes ou perto de janelas, perto de portas, onde ela vai se distrair o tempo todo. Vai passar gente, ela vai olhar, perdeu o foco. Vai passar alguém gritando, ela vai olhar, perdeu o foco. E até você retomar isso de novo, vai levar um tempinho. Então, colocar essa criança mais próximo do professor, mas também não adianta se a mesa do professor for perto da porta. Eu já fui em escolas que o professor falava na reunião: mas eu coloco ele perto de mim, né? E aí a gente foi fazer observação na escola e a criança sentava realmente do lado do professor, mas a mesa do professor era perto da porta. Ou seja, não adiantou muita coisa. Então, sempre colocar ali do lado do professor e longe de objetos distratores, que vai prejudicar a atenção sustentada dessa criança na atividade que está sendo produzida, realizada. Item 6. Reduzir o tamanho da tarefa em atividades menores.
estruturar e apoiar a gestão do tempo nas tarefas que exigem desempenho em longo prazo. Ou seja, vamos dividir as tarefas. Eu já vi escolas, professores trabalharem textos muito longos com as crianças com TDAH. E isso acontece que a criança perde o interesse. E as nossas apostilas e os métodos apostilados, eles trazem ali uns textos e às vezes não tem nem figuras, dependendo da idade da criança. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma adaptação desse texto. Ao invés de trabalhar aquele texto muito longo, a gente trabalha com pequenos textos ou pega a ideia geral desse texto e monta um texto para essa criança, que vai trabalhar todos os conceitos, os objetivos principais do texto, as informações principais desse texto. Divide as tarefas em partes. Então, primeiro ela lê, depois ela responde as perguntas, depois ela faz um desenho, né? Isso depende do planejamento aí da aula do professor. Então, nos atendimentos psicopedagógicos e domiciliares que eu faço, eu sempre mostro para as crianças as atividades que nós vamos fazer ao decorrer daquela 1 hora de atendimento, daqueles minutos que estaremos juntos, e ela escolhe qual ela quer fazer primeiro. Então, a criança escolhe, e aí, dependendo da atividade, se for uma atividade que requer um nível de atenção maior, eu divido essa atividade em 2 partes. Então, num primeiro momento, ela vai fazer até aquele ponto, e depois ela vai continuar até ela concluir. Isso também ajuda muito. Oferecer, item 7, oferecer feedback positivo imediatamente após conquista de um bom desempenho pelo aluno. Lembra que eu falei das questões das crianças não terem dificuldade em esperar recompensas posteriores? Então, a gente está sempre oferecendo um feedback positivo. Então, se essa criança se empenhou em fazer aquela atividade, mesmo que ela não conclua essa atividade, que as crianças não me ouçam dizendo isso, mas mesmo que elas não concluam essa atividade, você viu ali que teve um desempenho, que ela tentou, que ela se esforçou, ofereça um feedback positivo, que nós chamamos de reforço social. Então, fala para ela, parabéns, olha só como você conseguiu, elogie essa criança. Eu costumo dizer que as crianças que têm TDAH, elas têm uma autoestima muito baixa. Por quê? Porque elas dificilmente conseguem realizar as coisas até o final. Então, o nosso papel também é encorajar essa criança para que ela continue progredindo, para que haja progresso, para que ela continue aprendendo e para que ela se sinta motivada naquilo. Então, o item 7 é oferecer sempre um feedback positivo imediato. Terminou a atividade? Parabéns! Olha só como você é capaz! Viu só? Eu acredito em você! Muito bem! Vamos para a próxima atividade? Sempre motivando a criança. E o item 8, para a gente concluir, é modificar instruções e formas de realização das atividades. Então, vamos supor que a gente vai falar sobre os índios, um exemplo. Vamos falar sobre os índios e vamos falar sobre os tipos de tintas indígenas, como eles fabricam as tintas deles, como eles fazem as tintas naturais, as pinturas e tudo mais. E tem um texto nessa apostila. Por que não trabalhar com a minha criança com TDAH, com o meu aluno com TDAH, com um vídeo, né, que explica também os mesmos conceitos que estão ali naquele texto? Vai atrair a atenção dele, vai motivar e vai fazer com que ele se sinta mais atento àquilo que está sendo feito. Então, mudar a forma, adaptar, na verdade, a forma de realização das atividades, dependendo do estilo de aprendizagem do aluno. Colocar uma música, colocar um vídeo, permitir que ele use o computador para fazer uma pesquisa, né? Porque às vezes a gente permitir também respostas orais, você fazer perguntas para essa criança, trabalho em dupla ajuda muito também, um amigo ajudando, auxiliando esse aluno também. Então é importante que nós utilizemos algumas estratégias dentro da sala de aula para que a criança se sinta motivada, para que ela tenha um bom desenvolvimento. Nós, educadores, não podemos admitir que as crianças passem por nós no período de 1 ano escolar e não aprendam nada, né? As crianças aprendem por si só algumas determinadas coisas, mas as nossas crianças atípicas, as nossas crianças precisam de uma intervenção maior, de um direcionamento maior e de um manejo maior
para executar determinadas atividades. Então, você, professor, você, educador, não permita que o seu aluno passe por você, passe pela sua sala de aula sem aprender, sem desenvolver suas habilidades, porque toda criança tem capacidade de aprender, toda criança aprende, né? Nós que precisamos observar como essa criança aprende, qual que é a via de aprendizagem dessa criança, e isso é muito importante. Bom, é isso. Eu espero que esse vídeo possa ajudar você, professor, na sala de aula, vocês, coordenadores pedagógicos, que todos os dias estão em busca de estratégias diferentes para poder ajudar essas crianças na sala de aula. Eu espero que essa aula, né, de uns 15 minutos, espero que vocês assistam até o final e que essa aula possa ajudar vocês, né, realmente a ter um bom desempenho dessas crianças dentro da sala de aula. É possível trabalhar com crianças com TDAH e com a sala toda, é possível ensinar essas crianças e é possível ao professor realizar essas estratégias, porque são estratégias que nós utilizamos diariamente na nossa prática e dá certo, ok? Depois conta pra mim como é que foi utilizar ou as estratégias que vocês já utilizam na sala de aula com as crianças. Me conta depois, pra gente poder discutir e quem sabe gravar outros vídeos com as ideias de vocês e as estratégias que vocês utilizam. Um beijão, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!